Olá pessoal, vamos chegando. Vamos esperar o nosso convidado de hoje entrar. Bom dia a todo mundo, bom dia Tiago. Vou fixar aqui o tema na, na live. Fixando. Bom dia Natália. Fixei o comentário. Grande Marcelão, me manda aqui o pedido para a gente começar. Bom, pessoal, só fazer uns avisos aqui enquanto eu aguardo o pedido do professor Marcelo Ribeiro. Semana que vem a gente vai ter a palestra do juiz Eduardo Costa, né? Ele é magistrado lá em São Paulo, vai falar sobre tendências contemporâneas da imparcialidade judicial. Né? E depois, na outra quarta-feira, a gente vai ter o professor Antônio do Passo Cabral, né? Abordando as estabilidades do CPC, um tema também bem relevante e que a gente vai contar aí com a participação de alguns professores, né? E depois a gente libera a programação ao longo das semanas dos próximos convidados. Já tem muita gente, já tem desembargador André Andrade aqui do Tribunal do Rio. Fala, meu irmão. Salve, Marcelão, tudo bem? Porra, meu xará, cara, parceiro. Você é um daqueles casos assim que o processo civil te dá um amigo, né? Porque assim, talvez se não fosse pelo processo, cara, a gente nunca, né, teria esse contato, a gente teria essa chance de conversar, dialogar. E, porra, cara, eu não lembro exatamente o dia que a gente se conheceu, mas eu sei que o professor Alexandre Câmara, cara, sempre falava muito bem de você. E aí, Ah, porra, quando eu te conheci, vi uma palestra lá no Sul, naquele evento do Sul, acho que foi BDP ou Congresso de Coletivização, não lembro acho agora. que foi o Congresso de Coletivização do Jobim, lá na PUC. Porra, aí eu falei, cara, o cara é gênio, pô, o cara fala bem, o sotaque baiano também ajuda pra caceta, né? Então, cara, bom demais ter você aqui. Ó, o Zé Roberto já perguntando se eu amo ele. Eu amo também você, cara. A gente não é egoísta, né, Marcelo? A gente É, não com é. certeza, Bom, figuraça. boa. Bom, te apresentar aqui, Marcelo. O professor Marcelo, para quem não conhece, é mestre e doutor pela Unesa, foi orientado pelo professor Lênin Streck, né? É pós-doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Foi com o professor Ingo, né? Ingo Salé, né? Marcelo é uma referência, tem um manual de processo civil que eu reputo um dos melhores do Brasil. Ele é didático, bem Obrigado, fácil Marcelo. de ler. Inclusive, acho que você conseguiu um desconto hoje para promoção aí, né? Para quem quiser. Vamos deixar para dar esse recado mais para frente, que as pessoas estão chegando, para a gente poder otimizar todo mundo que for entrando. Mas, Marcelão, o nosso tema de hoje, cara, é normas fundamentais do CPC. Na verdade, levando a sério as normas fundamentais do CPC. Eu fixei aqui normas fundamentais porque ficava muito grande aqui Claro. na live, né? E antes da gente entrar nas provocações, assim, no nosso diálogo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa opção do código, dessa ideologia do código de colocar logo num capítulo, vamos chamar assim, de abertura, as normas fundamentais, muitas das normas que já eram previstas na Constituição. Né? Então, parece que o legislador quis tingir aí com verniz constitucional, né, as normas infraconstitucionais, mas muito já estava lá, quando ele fala, por exemplo, que cabe arbitragem. Porra, é óbvio, a arbitragem tem uma Uhum. lei específica. Então, até o professor Alexandre Câmara brinca dizendo assim que Desenhamos, né? tá claro o que é que eu desenho, é melhor desenhar para não dar problema, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso e depois eu vou começar a fazer algumas perguntas. Muito obrigado, Marcelo. Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra poder estar aqui hoje contigo, nesse ambiente virtual, falando para toda essa comunidade que te acompanha aí, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. É uma honra, agradeço demais pelo convite e pela oportunidade. Veja, o Alexandre Câmara, né, como sempre, incisivo, certeiro, o óbvio muitas vezes precisa ser dito. E acho que foi essa a intenção do legislador. Eu tenho uma proposta de leitura constitucional do Código de Processo Civil e de todo o sistema processual que passa por algumas matrizes teóricas.
Então, assim, se você me permitir aqui, 2, 3 minutos, Claro, óbvio. eu já estabeleço aqui as premissas do meu raciocínio, que a partir, fixadas as premissas, aí eu consigo desenvolver o raciocínio para apresentar para o pessoal que nos acompanha como é que eu compreendo as normas fundamentais, mas já destacando a lição precisa do nosso amigo Câmara, né? Foi necessário destacar, dizer o óbvio, destacar a influência da Constituição no sistema processual civil, porque de fato é um marco, né? Não é demais lembrar, sobretudo nesses tempos, que a gente tem ali o primeiro Código Democrático da história do Brasil, né? Você considerar lá 39 e 73, códigos aprovados no regime de exceção, de 73 na ditadura militar, códigos que eram compreendidos por um paradigma filosófico que hoje me parece superado, que era do positivismo, ainda que ele seja um positivismo normativo, mas que apostava na discricionariedade, enfim. O CPC, os códigos anteriores foram concebidos no regime de exceção, fazendo referência aqui ao CPC 73, um código aprovado na ditadura militar, que procurava dialogar, e você imagina, com o Código Civil de 1916, onde a mulher era considerada relativamente incapaz, você vê o descompasso disso. E tudo isso, de início, compreendido a partir de um paradigma filosófico positivista, que hoje é francamente incompatível com o Estado democrático de direito. Porque a gente tem um marco, é a Constituição de 1988. Então, o CPC 73 foi tantas vezes atualizado, e aí eu vou evocar aqui uma lição do nosso querido ministro Fux, o CPC 73 foi tantas vezes atualizado e emendado para tentar retomar o diálogo do processo civil com a faticidade, com a democracia, que a gente chegou no limite. E o ministro, em mais de uma ocasião, nos disse que o CPC 73, sem prejuízo de todo esse esforço, já caminhava passos largos para a inconstitucionalidade, né? Porque tem uma hora que não dá mais para você aproveitar o texto, foi necessário, de fato, um CPC novo, o CPC 2015, que chega, dessa vez, já concebido à luz da Constituição Federal de 1988. Essa relação, portanto, embora seja evidente, foi destacada, reforçada já na abertura do CPC por conta do capítulo dedicado às normas fundamentais, né? E aí, voltar para o Câmara. O óbvio, muitas vezes, precisa ser dito, né? Esse é um ponto relevante, e até porque, assim, eu acho que foi, na verdade, o legislador quis deixar realmente muito claro, né, Marcelo? Olha, gente, o processo civil tem que ser interpretado conforme os valores, conforme as normas da Constituição Federal. Essa vamos dizer assim, é o centro de gravidade. A Constituição é o centro de gravidade, né? E aí a gente consegue falar. Eu tenho algumas questões para colocar, e como aqui o público é muito assim de advogado, a galera que quer uma visão prática na live, né? Porque eu acho que às vezes essas lives da ESA tem que ter um cunho operacional para o advogado, né? Então, eu já vou te fazer a primeira pergunta. Lá dentro das normas fundamentais, o artigo 4º, eu até separei aqui, para todo mundo nos acompanhar na mesma página, artigo 4º do CPC diz o seguinte: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo essa atividade satisfativa. Né? Esse dispositivo é o que a doutrina fala sobre, seria um princípio de primazia de mérito, né? Que o tribunal, enfim, o judiciário de um modo geral, os julgadores têm que tentar salvar qualquer vício, autorizar correções para que o mérito seja julgado e a atividade satisfativa seja completada. Eu queria que você analisasse um pouco esse dispositivo à luz de duas questões. A primeira, uma decisão do STJ, aquela envolvendo feriado local, que me parece caminhar em contramão a esse dispositivo e a própria ideologia do Código de Saneabilidade. E a segunda questão, essa a gente realmente não combinou, mas me ocorreu hoje de manhã, assim, e eu falei, vou perguntar isso para o Marcelo. Lá no capítulo de recurso especial repetitivo, a partir do 1036, mais precisamente no 1040, parágrafo 1º, diz que o autor pode desistir da ação até a sentença, tá? Quando for firmada uma tese em recurso representativo da controvérsia em sentido contrário à pretensão dele, né? Aí eu te pergunto, cara, sobre a perspectiva do réu, ele queria o julgamento de mérito para fazer coisa julgada material. E o código autoriza a desistência, até antes da sentença. Isso, de algum modo, vai de encontro,
não ao encontro, vai de encontro ao artigo 4º que prestigia esse julgamento de mérito? Maravilha. Duas ótimas perguntas, amigo. Eu vou estabelecer aqui as premissas em 3, 4 minutos e a partir daí já respondo suas questões. Tá Claro. bem? Lógico. Veja, a proposta, inclusive o tema da live, né, levando a sério as normas fundamentais do CPC, é uma provocação que faço para evocar uma das minhas matrizes teóricas, né, estudadas na construção da tese de doutorado, o Ronald Dworkin, né, Takes the Right Serious, levando os direitos a sério. Daí o tema da live ser levando as normas fundamentais a sério. E aí, quais são as premissas que eu queria estabelecer? A primeira delas é de que a leitura constitucional do sistema processual passa por pelo menos 3 vetores hermenêuticos: coerência, integridade e estabilidade. Qualquer manual vai nos informar isso, né? Que o sistema processual, o CPC 2015, o artigo 4º, primazia do mérito, todo esse arcabouço tem que ser lido a partir da Constituição. Mas quais são os efeitos práticos desse discurso, né? Como é que, de fato, você pode compreender o CPC partindo da Constituição? O que é que muda? Muda muita coisa. É como se a gente fosse ler o CPC com lentes. Esses vetores hermenêuticos, eles orientam a interpretação de todo o código. E aí, eu queria primeiro estabelecer que a coerência, já que mencionei esses 3 vetores, a coerência, ela está ligada à isonomia material. Por quê? Porque o nosso Estado democrático de direito propôs tratar o desigual na medida de suas desigualdades. Então, como o nosso Estado democrático de direito propôs isonomia material, propôs considerar a peculiaridade do caso para, a partir daí, entregar uma resposta processual que seja, né, fidedigna, que considere a faticidade, que olhe para o caso específico e que, portanto, seja constitucionalmente adequada. Porque o nosso Estado propôs essa isonomia material, o vetor da coerência se liga à isonomia para dizer a decisão será coerente quando considerar a faticidade do caso. A gente já tem uma experiência do código anterior que não deu certo nesse ponto. Né? Se entregar uma resposta única sem considerar a faticidade, muitas vezes é promover injustiça. Olha o que acontece, por exemplo, com gratuidade da justiça. Não é? Claro. Não dá para, por exemplo, presumir, imagine, não dá para presumir que todo advogado, porque é advogado, tem condições de pagar as custas processuais e não pode ser agraciado com benefício. Sim. Percebe? Então, você tem que dialogar com o caso concreto para promover justiça. Então, a isonomia material está associada a esse primeiro vetor da coerência. A integridade, na obra do Ronald Dworkin, está associada aos princípios. E aí, veja, os princípios são percebidos, por isso, a relação com o princípio da primazia do julgamento do mérito, a integridade ela está associada aos princípios, que aqui passam a ser compreendidos como um padrão ético de conduta, ainda que com alguma referência moral. É um padrão que a gente deve observar, né? Por quê? Porque esse padrão ele é construído democraticamente no espaço público. Então, muitas vezes, embora eu não concorde com o padrão estabelecido, devo me submeter a este padrão, é o preço que a gente paga para viver em democracia. Perfeito. Então, veja que princípios como contraditório, fundamentação, não é? Primazia do mérito, cooperação, todo esse arcabouço normativo que, de início, ele é mais vago, é introduzido no código para que você tenha condição de dialogar com um caso concreto, porque só com a regra a gente não consegue fazer isso. Olha o que aconteceu com a taxatividade mitigada. Você colocar um rol taxativo e dizer por meio de regras, são só essas as hipóteses, não funciona, porque a vida se renova sempre. Sempre haverá um caso novo que não foi previsto pela regra. E aí como é que você promove justiça no caso concreto quando a peculiaridade aparecer? Atento a isso é que a gente no CPC passou a investir não só em regras, mas em muitos princípios. E muitas, não todas, mas muitas das normas fundamentais são apresentadas por meio de princípios, esses termos mais vagos. Percebe? Agora, eu não posso olhar para esse termo vago, para um princípio, né? E aí vai razoabilidade, adequação, proporcionalidade e tantos outros. Eu não posso olhar para esse princípio, esse termo vago, achando que ali cabe o mundo. Não. Porque usando essa lente constitucional da integridade, eu passo a compreender os princípios como um padrão ético. O sentido do que é adequado, razoável, proporcional, primazia do mérito, cooperação, né?
o sentido desses termos vagos acaba sendo aos poucos delimitado no espaço público, e aí a advocacia tem um papel fundamental, porque a gente leva essas questões ao judiciário, né? Claro. Construímos teses. Então, os sentidos acabam sendo delimitados no espaço público, gradativamente, pelo que nós chamamos de tradição jurídica. É um exemplo clássico, né? Podia citar vários outros, mas bem de família. O que a gente considera bem de família? Quer dizer, não tem um rol taxativo, porque os bens vão sendo alterados, né? Qual é a dimensão que você tem para a dignidade da pessoa humana ou para o mínimo existencial? Outro exemplo prático, Marcelo, é como é que você exerce o contraditório como influência nos tribunais superiores. Antes da pandemia era de um jeito, hoje é de outro. Você vai contextualizando, delimitando no espaço público. E isso é feito não por um juiz, por um desembargador, por um ministro, por um advogado, por um autor. É gradativo, mas a regra do jogo é construída sobre muitos olhares. Então a gente tem aí coerência e integridade. E você vê até, Marcelo, que os próprios conceitos jurídicos indeterminados do código, né, deixam essa tessitura mais aberta. A gente duração razoável. O que é razoável? O que é razoável? Né? Perfeito. Aquela da tutela de evidência do 311 fala abuso, não botar dúvida razoável. O que é dúvida razoável? Botar dúvida razoável. Quando a contestação não tiver aptidão para gerar dúvida razoável sobre as alegações do autor. O que é dúvida razoável? Né? Exatamente. Então, aí a gente vê que os princípios, eles são evocados pelo CPC 2015, muitas vezes por meio das normas fundamentais, esses termos mais vagos, não é para ampliar a discricionariedade, Marcelo. Não, é o contrário, é para reduzir a margem de discricionariedade, porque a margem, os limites do que é adequado, razoável, proporcional, tá, são delimitados no espaço público democraticamente. Leva um pouquinho mais de tempo, mas é também o preço que a gente paga para assegurar a produção democrática do direito, o que vai nos levar ao terceiro e último vetor, a estabilidade. E veja que o artigo 926 já trata disso, os tribunais têm o dever de assegurar não só a coerência e a integridade, mas a estabilidade das suas decisões. Porque isso é uma condição de possibilidade para que a gente tenha segurança jurídica. Não é? Eu não chamo mais o CPC 2015 de novo CPC. Pelo amor de Deus. A gente podia criar uma hashtag, né? CPC 2015, só pelo amor de Deus. Não, né? E quando você vê em petição, assim, quando falam do novo Código Civil ainda, o novo Código Civil de 2002, cara, é uma loucura. Deve ser um código Peter Pan, velho. Às vezes eu pego umas petições assim, aí parece assim, esse é o entendimento consolidado do tribunal conforme se verifica de recente julgado, aí 1997, embargos infringentes. Não é? Ó, veja lá, a coerência, integridade e estabilidade. Esse terceiro e último vetor já me permite criticar o posicionamento do STJ acerca do feriado local para interposição do recurso especial. E aí vai para segunda-feira de carnaval. Uma loucura isso. Né? Com certeza. Inclusive, no próprio STJ, você tem ministros dizendo a gente precisa rever esta matéria. Vamos combinar, né? Tudo bem. A comprovação de feriado local tem que ser feita logo no juízo acordo durante a interposição. Então, vai alegar isso já no STJ. Mas, na minha humilde opinião, penso que a decisão recente do STJ sobre a comprovação do feriado local, e aí especificamente a segunda-feira de carnaval, não foi uma boa decisão. Há resistência, inclusive, no próprio STJ para que a matéria seja pautada para julgamento novamente. Fez mais mal do que bem, na minha humilde opinião, né? É aquilo que a gente falou ontem, né? Eu uso uma metáfora, assim, eu falo que essa decisão do STJ sobre o feriado local, cara, ela é uma ilha escura num mar de saneabilidade, né? Porque, assim, se você analisar o código, todo o código, do início ao fim, a gente tem dispositivos, né? Primazia de mérito, que a gente está falando no artigo 4º, artigo 317, artigo 139, lá inciso 9º ou 10º, 932, parágrafo único, 1029, parágrafo 3º. Cara, é uma abundância de dispositivos que buscam prestigiar isso, né? E eu concordo com você que quando o STJ decide isso do feriado local, ele faz, aliás, em contrário ao que o próprio STJ já vinha admitindo no CPC de 73, na vigência de um código cuja ideologia não era tão forte pela primazia do mérito. Atual pela primazia do mérito. Exato. O que vai colocar para a gente, por isso que eu abri aqui a nossa live com essa consideração, né, sobre a coerência, a integridade e a estabilidade das decisões. Percebe? Porque
Sem essa estabilidade, sobretudo dos tribunais superiores, a gente não tem segurança jurídica. Isso é um ponto super importante, né? Mas um outro ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção do pessoal que nos acompanha aqui pela ESA. Veja que não adianta a gente alterar a regra do jogo democraticamente, não adianta a gente ter um novo CPC se o intérprete não partir da Constituição, olhar para o CPC com um viés anterior, compatível com o CPC 73, ou para simplificar, como diz o meu querido amigo Lênio Streck. Se você olha para o novo com olhos antigos, o que é novo fica velho. Fica velho. Então não adianta a gente desenhar na abertura do código, por meio das normas fundamentais, a influência da Constituição no sistema processual, se o intérprete não tiver também atualizado a sua hermenêutica jurídica. Se ele continuar a enxergar o CPC 2015 partindo de um paradigma filosófico que é anterior à Constituição de 88, que é positivista e que aposta na discricionariedade no ativismo judicial. Se for assim, você pode ter um artigo do Código dizendo vai para a direita. Exemplo, embargos declaratórios podem atacar qualquer decisão judicial. É uma regra aprovada democraticamente pelo Congresso. Mas se você não atualiza o seu paradigma filosófico para compreender o CPC partindo da Constituição, respeitando as regras do jogo e a produção democrática do direito, sabe o que você diz? Está escrito assim, mas eu penso diferente. Está escrito assim, mas eu não sou o juiz boca da lei. Eu não vou aplicar a lei com literalidade, que é outro tema que a gente vai debater aqui, né? Não vou aplicar a lei com literalidade porque isso não promove justiça. Eu vou buscar corrigir a legislação por meio dos valores ou por meio da minha moral. E isso, meu caro, é antidemocrático. Por quê? Porque cada um tem a sua perspectiva moral. Aí eu sempre deixo uma pergunta, o Lênio também evoca muito isso. Se a moral, ainda que individual, corrige o direito, quem corrige essa moral? A consequência prática disso, para quem está advogando, é o seguinte: a gente já está enfrentando a construção e a consolidação de uma nova jurisprudência defensiva, que muitas vezes desrespeita claramente o que está escrito no Código. E se você pega os votos, com todo respeito aos ministros, que não chegaram lá por acaso, né, tem notável saber jurídico, são brilhantes, mas eu acho que todos nós cometemos alguns equívocos. Mas se você olhar a jurisprudência do STJ, a jurisprudência recente, né, que enfrenta hoje o CPC 2015, o tempo que levou para chegar lá, a gente está tendo a construção dessa jurisprudência. E há uma jurisprudência defensiva que muitas vezes cria obstáculo sem qualquer previsão legal. E outras vezes cria um obstáculo contrariando a previsão legal. Não, por isso que eu digo que não adianta atualizar o texto se quem interpreta parte de um paradigma que é antidemocrático. Aí não vai funcionar. E como o professor Alexandre Câmara fala, né, tem muitos dispositivos do código que vieram do CPC de 73, nada foi alterado em termos de texto. Mas o que ele fala é o mesmo texto sobre outro contexto. Né? Essa é a primeira premissa. Não dá para você ver o código CPC 15 com lentes retrospectivas, né, daquela imagem, né, do CPC de 73. E quando você fala dos embargos de declaração, Marcelo, eu me lembro de duas questões. Você falou muito bem agora. O código é claro, cabe embargo de declarações contra qualquer decisão. Aí o STJ tem um posicionamento consolidado, dizendo que não cabe embargo de declaração contra a decisão do terceiro vice, que não admite o recurso ou indefere o processamento. Quer dizer, da onde saiu isso? Ele tirou da cartola essa negativa contra a lei. Né? E ainda nos embargos, para te ouvir, tem lá no 1020, até estava procurando aqui, no 1026... 1025, 1022, 25 e 26. Né? O 1026, parágrafo 2º, naquele caso que quando é protelatório os embargos de declaração, o primeiro, né, diz que a multa pode ser fixada em valor não excedente a 2% sobre o valor da causa. Aí veio o STJ e fala, não, o valor da causa é muito baixo. O valor da causa é muito baixo. E aí aplica 2% sobre outra base de cálculo. Mas o artigo fala isso. Quer dizer, nos honorários... Sem nenhuma previsão legal, né? Nos nossos honorários, eles fazem a interpretação inversa. Quando é muito alto, abaixa. Aqui, quando a multa é muito baixa, né, o valor da causa, eles aumentam. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, porque realmente contra a legem é complicado. É difícil mesmo, amigo. Sobretudo saudar o nosso amigo, nosso grande professor, referência de todos, Daniel Neves, craque. Grande Daniel, gigante do processo.
Uma honra tê-lo aqui, meu amigo. Bom, sobre os embargos declaratórios, veja que vou me permitir aqui evocar perdão, um outro dispositivo sobre os embargos para demonstrar essa jurisprudência defensiva. Inclusive para evidenciar que só pela legislação a gente não resolve esses problemas práticos. Não adianta. Eu não quis dar a má notícia quando todo mundo, por exemplo, comemorou o pré-questionamento ficto dos embargos declaratórios. Eu lembro da época, você também acompanhou isso de perto, muitos dos nossos colegas comemoraram. Agora vai, que está escrito com todas as letras, entendeu? Vamos acabar, vamos superar essa jurisprudência defensiva do STJ, né? Que entendia que para pré-questionar, nesse caso, para cumprir um requisito de admissibilidade específico aí, né, dos recursos excepcionais, no tocante aqui ao meu exemplo, ao recurso especial, você teria que chamar a matéria, ventilar a matéria e sobre ela ter decisão do juiz ou acordo. Nesse ponto, o STJ era mais exigente até do que o Supremo, né? Porque para o Supremo, pré-questionar era você ventilar a matéria. Para o STJ, você tinha que ventilar e sobre ela ter decisão lá embaixo. Se não, aplicava a súmula 211, enunciado 211. Exatamente. Aí, poxa, vamos tentar combater essa jurisprudência defensiva? Vamos. De que maneira? Vamos deixar claro, vamos desenhar no código que os embargos declaratórios passam a ter um pré-questionamento ficto. E assim, a gente supera uma jurisprudência defensiva por força de lei, está escrito, tal. Então não haverá problema. Na época, eu vi muita gente comemorar, mas eu disse, só pela lei não funciona. Porque se você não atualizar a sua hermenêutica jurídica, se não primar pelo julgamento do mérito, evocando lá o artigo 4º que você mencionou, essa jurisprudência vai promover uma adaptação darwiniana e vai criar novos obstáculos. Veja o que aconteceu, aí voto da ministra Nancy Andrighi, que diz tudo bem, mas para que você conheça desses embargos já com pré-questionamento, observando o artigo 1025, você terá que fazer referência ao artigo 1022 para dizer qual das hipóteses ali, qual dos incisos justifica o manejo dos embargos declaratórios. Aí eu digo, na prática, isso pode trazer um resultado interessante. O problema é você colocar isso como um requisito de admissibilidade dos embargos sem nenhuma previsão legal. O resultado prático pode ser importante e bom, pode funcionar. Mas, veja, eu ainda prefiro que isso seja inserido democraticamente pelo Congresso. Altera a legislação, porque aí vai valer para todo mundo. Não vai valer segundo o entendimento de um ministro, que alguns tribunais aplicam, outros não aplicam. Isso quebra a segurança jurídica, é ruim para todo mundo. Então não adianta atualizar o texto, a jurisprudência se adapta. Nós vamos enfrentar agora o quê? Nova jurisprudência defensiva. É assim com os embargos, por exemplo. Não, a percepção que eu tenho, Marcelo, é que assim, a cada porta que o legislador fecha, né, os tribunais abrem uma janela. Então, assim, pré-questionamento ficto, ótimo, ótimo. Ah, mas não, calma, se você não alegar a violação 1022 também, uma coisa que não tem na lei, exato, né, pelo menos expressamente, você vai ter o recurso fulminado, né? Então, assim, fora que o STJ em questões que também fogem aqui ao perímetro da nossa live, mas o agravo, o rol taxativo, a estabilização da tutela, enfim, questões envolvendo honorários advocatícios. Daqui a pouco a gente tem que ter o CPC, o teu manual, Marcelo, devia ter um apêndice. É o CPC Código do STJ. Anotado pelo STJ. Por aí. A dos embargos que você mencionou ainda, uma segunda questão referente aos embargos que você mencionou é ainda mais evidente. Porque o Código diz que cabe embargos declaratórios contra qualquer decisão. Não interessa se de mérito ou admissibilidade, né? E aí vem o STJ, o Supremo está no mesmo sentido? Não, nessa hipótese não cabe embargos declaratórios. Com base em quê? Em quê? Qual dispositivo? Porque aí você não só está criando, você está contrariando o dispositivo expresso. Nem a norma, no sentido mais específico da regra, você está respeitando. E isso eu acho muito perigoso, esse tipo de postura dos tribunais. Ainda que o resultado prático seja interessante que você diga, poxa, mas a opinião do STJ aqui facilita o julgamento desse recurso. Para você, mas e para um caso semelhante? Aplica da mesma maneira? É o que o professor Fernando Garjadoni fala, né? Que o código não é aquilo que a gente quer, né? Que a gente quer que seja. É o que ele é. Né? Então, assim, se foram boas ou não as escolhas legislativas, é uma outra questão. Você veja a reclamação
né? O não cabimento de reclamação contra, enfim, casos repetitivos, está lá no Código Expresso, no sentido que cabe reclamação, ainda que esgotadas as instâncias ordinárias. A Verdade, STJ Marcelo. vem e fala não. Quer dizer, isso é contra a lei, não é nem interpretação de texto, Exato, né? exato, exato. Agora, eu queria que você respondesse aquela pergunta, aquela provocação que eu Mano, fiz. Primazia de mérito versus aquele 1040, parágrafo primeiro, que autoriza a desistir da ação, autoriza o autor a desistir da ação se for fixada uma tese em repetitivo, em sentido contrário à pretensão dele. Aí eu me coloco na posição do réu. Pô, eu queria coisa julgada material nisso, primazia de mérito. Não, pô, eu não quero que ele desista. Mas como é que é esse aparente choque de valores? poxa, tem duas questões aí que eu acho que a gente pode mencionar. A primeira, vou olhar para o tribunal, né, porque o autor já desistiu do recurso, então a manifestação dele é clara e inequívoca. Se você olha pela perspectiva do tribunal, o argumento é de que há interesse público na fixação da tese, porque isso vai estabelecer o que o Câmara chama de padrão decisório, para orientar futuras decisões, emprestando um pouco mais de segurança jurídica e previsibilidade. Perfeito. Eu estou falando da desistência em primeiro grau, tá? Da ação, tá? Ah, certo, certo, É, pronto, tudo é. bem. Então vamos lá para um outro ponto. Perfeito. Então, sendo no primeiro grau, então vamos esquecer aqui a fixação da tese para segurança jurídica. Aí vamos para a primazia do julgamento do mérito e para o interesse recursal. É muito frequente ainda que você encontre essa lição de que o interesse recursal passa pela ideia do gravame, do prejuízo, tá certo? Eu, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, há muitos anos, quando me graduei, tinha essa lição muito clara. Quem é que tem interesse em recorrer da decisão? Quem está sofrendo gravame com ela. Quem está sofrendo gravame tem interesse em pedir o exercício do duplo grau de jurisdição para tentar reverter. E isso, inclusive, nos limitava a olhar para o dispositivo da decisão. O réu foi condenado ali? Não. Então ele não sofre gravame. Se ele não sofre gravame, ele não tem interesse em recorrer. Era essa a lição corriqueira da época. E isso tem que ser revisto. Por quê? Porque, na minha opinião, o interesse recursal, falando do réu na primeira instância, e por um recurso de apelação, por exemplo, quer dizer, o réu pode ter interesse em recorrer se a decisão auferida pelo julgamento do recurso puder ser ainda mais favorável que aquela primeira decisão do juiz de primeiro grau, a sentença. Certo? Então, vou te dar um exemplo, para tratar da primazia do mérito e do interesse recursal pela perspectiva do réu. Como está em primeiro grau, vou falar do recurso de apelação, vamos para o 1009. Imagine que o juiz tenha extinguido o processo sem resolução do mérito, que ele tenha aplicado lá o artigo 485. Inclusive, para o juiz entregar essa decisão, veja que ele não pôde, pela cooperação, ajudar na correção do vício, né? Uhum. Se era da inicial, imagina, não será sem desmerecer os estagiários, eu fui estagiário há muito tempo, né? Então, assim, Todos, né? a petição inicial então a gente sabe que se der certo, ninguém lembra dele, mas se der errado, já sabe que é o Culpa estagiário. dele. Então, a culpa é dele. Então, imagine que na petição inicial tem um equívoco do estagiário. O juiz não observe o autor, o estagiário na hora de redigir inicial, não observou os requisitos da petição inicial 319 e 320. O que faz o juiz no artigo seguinte, 321? Intima indicando com precisão qual é o erro a ser corrigido. Cooperação, dever de correção aplicado ao magistrado. Então, não foi possível corrigir aí. Lá na frente, no saneamento e na organização, também não foi possível. Então, imagina uma situação onde você tem extinção do processo sem a resolução do mérito. Tecnicamente, o que você tem é uma decisão sem resolução do mérito do 485. Bom, num primeiro momento, você pode imaginar, o réu, olhando para o dispositivo, o réu não sofreu gravame nenhum. O processo foi extinto, o réu não foi condenado, ele não teria interesse em recorrer. Agora, vamos para um caso prático, onde o réu possa ter a sua situação melhorada pelo julgamento do recurso. O réu pode, no meu exemplo, apelar, recorrer, para ver conhecido ali a prescrição. Ele está trocando, o réu, uma decisão terminativa, 485, extinção sem resolução do mérito, por uma que é ainda mais favorável, que a decisão não é processual, é decisão definitiva, 487. Qual é a vantagem para ele, réu? Coisa julgada material. Perfeito. Não se discute mais isso em tempo algum. Aí, se você olhar só para o dispositivo com aquela perspectiva anterior, o que você conclui? Eu não vou conhecer do recurso do réu porque ele não tem interesse em recorrer. Por quê? Porque ele não foi condenado, não sofreu gravame.
Se você olhar com uma perspectiva mais atual, que é o que eu estou propondo, você vai dizer o réu tem interesse em recorrer. Porque, embora ele não tenha sofrido gravame, a situação dele pode ser melhorada pelo julgamento do recurso. E no último ponto, isso vai lhe permitir olhar não só para o dispositivo, mas também para a fundamentação. E eu acho que esse raciocínio também dialoga um pouco melhor com algumas hipóteses do processo coletivo. Você pega ação civil pública e ação popular. Segundo o eventum litis, onde o indivíduo pode, imagine, o processo é extinto, e aí imagine, por falta de prova. Beleza. Se você olhar para o dispositivo, o gestor público, por exemplo, ele não foi condenado. Então ele não teria interesse em recorrer. Pelo dispositivo, não. Mas ele pode recorrer para alterar a fundamentação da decisão. Porque se for pela inexistência do fato, não houve ato ilícito, faz coisa julgada formal e material, ele não responde novamente. Então, eu acho que com uma visão um pouquinho mais ampla de interesse recursal, você explica melhor essas hipóteses, essas situações práticas, Marcelo. Muito interessante essa questão, porque quando a gente lê lá o 1040, parágrafo 1º, que diz que a parte pode desistir, né, até a sentença, quando houver a fixação de tese em repetitivo, no sentido contrário à pretensão dele, o parágrafo 3º diz que essa desistência independe do ok do réu, como Isso. é no procedimento, vamos dizer assim, na regra comum, que seria até oferecimento da contestação. Aí essa leitura que você fez é muito interessante, porque se a gente interpreta essa regra dizendo, olha, ele pode desistir, ok, mas não diz que o réu não pode apelar contra Exato. uma eventual extinção se ele mostrar, no caso concreto, até à luz de boa-fé, a primazia de mérito, porque ele quer que faça a coisa julgada material. O réu, inclusive, aí também não diz que o réu não deve ser ouvido hora nenhuma. Claro que ele deve ser ouvido. Claro, sim, porque ele pode ter interesse em levar o processo adiante para trocar uma decisão terminativa por uma de improcedência do pedido. Tá, maravilha. Passando para uma segunda questão, vamos falar agora do artigo 8º, tá? do CPC. Artigo 8º é aquele que diz que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz tem que levar em conta, aí vem, é esse que eu queria frisar, as exigências do bem comum, os fins sociais, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, e aí eu queria frisar, legalidade, publicidade e eficiência. Veja, legalidade, a gente está falando de uma legalidade estrita a dispositivos de lei, ou a legalidade a gente deve entender como algo mais amplo. Por exemplo, hoje quando a gente pensa em normas, né, princípios, dispositivos, convenções processuais, que são normas também, né, essa legalidade, essa expressão legalidade no artigo 8º, ela tem que ser interpretada de modo ampliativo, foi mal empregada pelo legislador, ou realmente é uma restrição à letra da lei? Ótima questão, Marcelão. Bom, pelo artigo 8º do CPC, você já percebe ali uma referência expressa ao artigo 37 da Constituição, nos princípios que orientam a atuação da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, né? Publicidade e tal. Então, há uma referência, me parece, muito clara à Constituição Federal, os princípios que norteiam, né, a administração pública, o famoso LIMP. Mas, bom, vamos agora, feita essa pequena menção, vamos olhar para o artigo 8º. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a expressão aí, legalidade, ela deve ter uma interpretação mais ampla, contextualizada. E vou lhe dizer por quê. Então, das duas, uma. Ou o termo foi, se você olha para a legalidade e diz assim, não, está escrito legalidade no artigo 8º, e por legalidade eu vou entender uma legalidade estrita. Se você concluir assim, eu vou lhe responder, o termo foi mal empregado. Você podia trocar, como o Fred, por exemplo, propõe, por juridicidade, entendeu? Ordenamento jurídico, você poderia ter utilizado um termo mais amplo. Empregou mal o termo legalidade, porque ele lhe levou a concluir que, em sendo legalidade, a interpretação é restrita. Uma segunda maneira de observar o artigo 8º, que é a que eu proponho, é compreender a legalidade no CPC 2015, mas dentro do contexto do CPC 2015. É olhar para o artigo 8º fazendo uma interpretação sistemática. Dessa segunda forma, você vai concluir que a legalidade tem que ser interpretada no sentido mais amplo e não restrito. O próprio Código faz isso, Marcelo, em diversos momentos. Mas são tantos os artigos que não dá nem para enumerar. O CPC 73, em diversos momentos, falava da legalidade estrita ou da lei.
E o CPC 2015, tratando do mesmo tema, trocou. Exemplo, Ministério Público. No CPC 73, o que é que diz o legislador? O Ministério Público é o fiscal de quê? Da lei. O que é que diz o CPC 2015? Ele é fiscal de quê hoje? Da ordem Na ordem jurídica. jurídica. Em diversos momentos, o CPC 2015, eu acho que contextualizou e, por conta disso, ampliou, trocando o que era a legalidade no CPC 73 por ordenamento jurídico, sistema jurídico, normas O processuais. próprio 966, parágrafo 5º da rescisória, cabe rescisória Exato. contra norma jurídica, inclui até os princípios. Exatamente, exatamente. Então eu acho que é isso, né? Você teria pelo menos duas possibilidades, uma interpretação mais restrita, e se for isto, o termo, na minha opinião, é mal empregado, ou uma segunda possibilidade, compreendê-lo dentro de todo o sistema processual. E o Código já lhe dá várias dicas de que o que era considerado legalidade estrita hoje foi ampliado. Você mencionou muito bem o 966 lá, o inciso 5º da ação rescisória. Eu mencionei aqui o Ministério Público, há diversos outros dispositivos que fazem isso. Trocam o que era legalidade por ordenamento jurídico, norma, etc. Então, eu prefiro essa segunda opção. Outro ponto que eu acho que é super importante aí. Veja que se você promove uma interpretação ampla do que é legalidade, e aí eu já me permito falar de norma como gênero, do qual regras e princípios são espécies. O nosso sistema processual é construído por meio disso aí, de normas processuais, regras e princípios. Você pode inserir conceito jurídico determinado, cláusula geral, mas não é só a regra específica. E não pode ser, porque a gente já viu no início da live que só com a regra você não resolve a especificidade do caso, não promove justiça. Então você tem termos mais vagos. Eu estou considerando aqui, para responder a tua pergunta, a norma como gênero, do qual regras e princípios são espécies. Então, onde tem legalidade, eu vejo norma no sentido mais amplo. Certo? Então, inclusive, me permita fazer uma crítica ao artigo 1º do Código de Processo Civil. Uma crítica. Aí tem fins mais acadêmicos e como a proposta é mais prática, eu não vou me alongar muito. Mas o artigo 1º diz que o código tem que ser interpretado, compreendido e aplicado segundo os valores e as normas fundamentais da Constituição. Na minha opinião, com base na crítica hermenêutica do direito, aí uma terceira vez vou evocar as lições do meu amigo Léo Streck, aqui o termo foi mal empregado. Ele, inclusive, publicou recentemente a segunda edição do dicionário dele, né, de hermenêutica, e um dos verbetes, eram 40, agora são 50, um dos verbetes é valores, que é o mais extenso que tem, porque há uma dúvida na comunidade jurídica do que sejam valores. E aí aparece logo no artigo 1º do CPC. Eu acho que ali houve uma impropriedade técnica, na minha opinião, porque valores não são percepções morais, né, que a gente pode utilizar para, a partir dessa percepção moral individual, desse valor, interpretar o código e, eventualmente, corrigir o que eu acho que não é legal. Aí a gente recai na lição do Gajardoni. A gente tem que aplicar o código aprovado, e não o código que a gente gostaria que fosse aprovado. E os valores não podem ser evocados, valores como percepções individuais, morais, para corrigir um direito democraticamente aprovado. Então, eu acho que ali houve uma propriedade técnica. É o que o próprio Lênio fala, né? Hoje em dia, cumprir a lei virou um ato, né, de resistência. Revolucionário. Cumprir a lei é um ato. Mas sabe por que isso, Marcelão? Porque é contextualizar o discurso, inclusive para compreender o que é legalidade aí. E por que hoje aplicar a letra da lei é um ato revolucionário? Por que isso? É por conta do paradigma filosófico, com repercussões práticas. Veja, se eu interpreto, vamos comparar aqui dois paradigmas. O código anterior, CPC 73, um paradigma positivista, que aposta na discricionariedade. Naquela época, essas lições eram muito importantes, por quê? Porque o CPC 73, não estou falando depois das inúmeras reformas, mas né, o original lá, ele não dialogava com o caso. Olha para a exposição de motivos que você vai ver isso, né? Na exposição de motivos está dito que o processo civil não tem que se preocupar com questões sociais, não, que é uma matéria técnica. Isso aí fica a cargo de outras áreas da ciência, sociologia, antropologia, não é conosco. Está dito isso. Então, naquela época, aplicar a letra da lei não ia promover justiça. Por quê? Porque muitas das referências morais que nós temos, que a sociedade tem, dignidade, razoabilidade, proporcionalidade, estava fora do texto. O texto era racional, cartesiano.
E por isso ele não promovia a justiça, porque ele não dialogava com a faticidade. Então, aquele juiz boca da lei passa a ser o mau juiz. Nessa época, onde a faticidade está fora do direito, qual é o bom juiz? É o juiz dos princípios. Esse antecipa a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade, a proporcionalidade, percebe? Claro. E vai aos poucos corrigindo ou atualizando o texto. Então, nessa época, você diz, o juiz boca da lei não é o bom juiz é o juiz dos princípios. Esse é o juiz constitucional. Esse discurso está defasado. Por que está defasado? Porque na Constituição de 1988, essas referências morais foram debatidas e boa parte dessas referências foi absorvida pelo texto constitucional. Olha para o artigo 5º dos direitos fundamentais. Já não cabe mais discutir. Por exemplo, liberdade... imagine, o Estado não pode ser laico e ter religião oficial. Não dá para colocar tudo ali. Percebe? O Estado é laico, então não tem religião oficial. Nós fizemos escolhas naquele momento, que eu tenho que respeitar. Então, hoje, quando você aplica a letra da lei, você não aplica um procedimento técnico cartesiano que não dialoga com o caso concreto. Ao contrário, quando você aplica a letra da lei, você aplica muitos dos valores que, depois de serem absorvidos, ganharam essa textura, essa normatividade, tornaram-se princípios. Muitos deles hoje aparecem como direitos fundamentais. Então, aplicar a letra da lei hoje é aplicar a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade, a proporcionalidade, a adequação, é promover justiça. Porque hoje, essas referências morais que muitos evocam aqui, foram positivadas, são direitos fundamentais, já estão no texto. Então é completamente diferente o discurso. Não cabe mais. Por isso que aplicar a letra da lei hoje é um ato revolucionário. Às vezes, a interpretação literal é a melhor que tem, cara. É a que salva. É exemplo disso. Interpreta com literalidade o que está escrito sobre embargos declaratórios e você afasta a jurisprudência defensiva. Aplica com literalidade o 489, parágrafo 1º, que você faz cessar uma série de violações ao contraditório para a defesa. Então, às vezes, a letra da lei é a que salva, porque hoje a lei dialoga com o caso. O que me preocupa nesse ponto, Marcelo, é que muitas vezes, invocando esses valores, né, ou princípios, como a gente quer que chame, de proporcionalidade, razoabilidade, às vezes os tribunais vêm indo contra a lei. Então, eu vou te dar um exemplo. Penhora de salário. Está no código. Nossa. A exceção, enfim, acima de 50 salário, valor referente a 50 salários é penhorável, mas antes não, né? Até 50 não. Tem decisão do STJ dizendo que é possível a penhora de percentual sobre o salário, porque não é digno, que eu até acho, tá? Eu até concordo, entenda, com pano de fundo, que não é razoável. O cara que está devendo ganha 30 mil por mês, então ele não pode ser penhorado, e o outro que tem uma dívida de 2 mil, precisa do dinheiro, tem que ficar sem receber. Mas essa não foi a escolha do Código. É isso. A escolha do Código foi a exceção de prestações alimentares, né? Ter a impenhorabilidade do salário até 50 salários. Perfeito, Marcelo. Então, cara, assim, eu concordo com você que tem algumas horas a gente tem que seguir literalmente o que está escrito, sob pena da gente usar uma hermenêutica vamos dizer assim, pessoal, né, para poder fazer justiça. É isso, é exatamente isso. Você mencionou aí a ação rescisória, né? É um tema interessantíssimo, porque você trocou lá a possibilidade de rescisória para uma decisão que contraria não expresso o texto de lei, mas norma. E você tem autores, já mencionamos aqui o nosso querido amigo Alexandre Câmara. O Câmara, já na primeira edição do volume único dele, se eu não me engano, página 402 da primeira edição do volume único do nosso amigo Câmara, ele já diz, inclusive, que norma jurídica ali, ou melhor, norma para efeito de ação rescisória, pode ser o sentido atribuído ao texto. Então, vai ampliar o nosso debate. Você compreender legalidade, no primeiro momento, lá do artigo 8º, de maneira ampla, vai lhe levar a qual local? A esse. Norma é gênero, regras e princípios são espécies. Então, se você viola uma regra, se você viola um princípio, você está violando o princípio da legalidade. Tá. Então, o juiz tem que estar distrito ali à legalidade, então ele tem que estar distrito às regras e aos princípios. Beleza. O código
afasta a legalidade estrita, inclusive em outros momentos, que a gente comentou jurisdição voluntária. Porque aí o legislador diz, o juiz não está vinculado à estrita legalidade. Ele pode usar o juízo de equidade. O próprio Código faz essa possibilidade de afastar a legalidade estrita, ali sim eu vejo como regra, né? Agora, vamos para a ação rescisória que você colocou. Aqui eu vou perceber norma não como gênero do qual regras e princípios são espécies. A norma vai aparecer aqui como resultado da interpretação. Então, amplia ainda mais a possibilidade de manejo da rescisória. Não porque você está violando a regra expressa ou a densificação de um princípio, percebe? Não é só porque violei a estrita legalidade, a regra que cabe rescisória. Também caberá rescisória quando você violar a norma que aqui aparece como resultado da interpretação. Aplicação prática do que eu estou falando. Precedentes. Se você me disser que os precedentes têm essa natureza normativa, se você viola um precedente, você viola uma norma. Cabe rescisória. Perfeito. Cabe rescisória. E vou mais adiante. Vou adiante. Mesmo que você não adote esse posicionamento de dizer, olha, está violando aqui um precedente, então está violando uma norma, o sentido atribuído, vai caber ação rescisória com relação a pelo menos uma regra, que é a regra que determina a aplicação obrigatória dos precedentes. Então não tem por onde correr. Se você não quiser uma proposta tão hermenêutica para dizer, não vai caber rescisória que deixe de aplicar, por exemplo, um precedente, porque precedente não é norma. Ou porque a ação rescisória só cabe com estrita legalidade. Cabe, então, por uma outra via. Qual? A regra expressa que diz que os precedentes têm que ser observados. Cabe rescisória. Cabe rescisória. E sobre a última provocação que você estava falando dos embargos, da possibilidade de penhora, cara, se não me engano, 833, ali eu acompanhei alguns votos, é interessante. O Paulo de Tarso Severino é um dos ministros que tem consolidado essa jurisprudência no CPC 2015. Que no CPC anterior, o STJ já vinha admitindo a possibilidade de penhora fora das hipóteses legais. Já vinha admitindo isso. E aí vem o CPC 2015 e olha como você vai conduzindo a interpretação, né? Olhando para os votos, na fundamentação, você percebe trechos assim. O CPC 2015 deu um claro recado de que é possível flexibilizar isto. Por quê? Porque no código anterior, o CPC 73 tratava da possibilidade de penhora salário e dizia assim, é absolutamente impenhorável o salário fora dessas hipóteses. Agora ele não fala que é mais absolutamente. Ele só diz que é impenhorável. Você suprimiu o termo. Então tem gente que olha para o 833 e diz, está vendo? Não tem mais a palavra absolutamente impenhorável, só tem impenhorável. Então isso é um sinal de que o legislador flexibilizou a exigência. Vai admitir uma jurisprudência contra a lei. E há outros, com raciocínio mais sofisticado, penso eu, que sustentam o seguinte. É possível que a gente tenha, ao longo do tempo, consolidado uma tradição jurídica no espaço público, democraticamente. Isso acontece, empresta segurança, a gente tratou disso no início da live, mas é também possível que essa tradição jurídica, já consolidada, em algum momento, deixe de afirmar com mais efetividade os direitos fundamentais. Então aí está na hora da gente rever esta tradição. Talvez seja o caso da penhora de salário no rol taxativo. E veja que o raciocínio do STJ já foi aplicado dessa maneira no artigo 1015. Está escrito assim, mas de fato o rol não pode ser taxativo, não vai promover justiça. Há hipóteses que justificam uma revisão imediata, que não estão previstas no código, a gente vai ampliar. Você imagina, por exemplo, uma decisão do STJ, imagine, por exemplo, uma decisão que negue o segredo de justiça. Essa é emblemática. Você vai deixar para rever isso no julgamento da apelação e preliminar, o processo até lá foi público, perdeu o sentido completamente, né? A única coisa que me preocupa é que assim, a gente vai, sem um processo legislativo, sem alteração legislativa, interpretando, vou dizer assim, mesmo em situações que, a princípio, o texto é claro. Né? Então, assim, isso dá uma insegurança, porque uma coisa é ter reforma legislativa, outra coisa é ir moldando entendimentos contra expresso texto de lei. Isso é uma coisa que me gera um pouco de insegurança. Mas, Marcelão, a gente está faltando 5 minutos, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você, cara, que é o seguinte, boa fé.
tá? Eu até vi aqui o professor da FGV, Diogo Rezende, eu fiz uma live com ele recentemente, esse tema Um surgiu... abraço para o professor Diogo Rezende. Eu queria ouvir sua pergunta. Boa-fé é um tema fascinante, né? Até a Carol Zeda está escrevendo agora no doutorado, e eu já ouvi, assim, nas nossas viagens do Brasil afora, eu já vi coisas engraçadas, assim, outro dia eu estava, tem tempo já, eu estava lá para cima para aquelas bandas, né? Não era na tua área não, mais para cima. E aí se vier por lá de cá, tem que me avisar para a gente receber bem. Sim, aí o advogado falou assim, não, doutor, aqui a gente não tem duração razoável do processo não, aqui. Eu falei, como não tem duração? Não, aqui a gente dá uma pedalada. Eu falei, como é isso, pedalada? Como é isso? Como é que você faz isso para demorar o processo? Ele falou, eu arrolo testemunha que não existe. Eu falei, como assim? Oi? Eu boto um nome fictício, peço para o juiz intimar essa testemunha, aí vai voltar o AR negativo e eu desisto. Mas nessa brincadeira eu já ganhei 1 ano. Eu falei, cara, que loucura, cara. Assim, cara, a mentalidade do mal, né, cara? Então, assim, eu não gosto nem de dar essas ideias. Eu ia falar isso aqui, Marcelo. Não dá essa ideia, porque para o bem e para o mal nós somos muito criativos, né? Não levanta essa bola, cara. Mas a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: boa-fé como interpretação, como regra de hermenêutica, tá? A gente nessa live lá com o Diogo surgiu a seguinte pergunta: uma produção antecipada de prova, tá? Eu quero imagina um acidente de carro. Eu quero ouvir o cara lá que bateu em mim, ou o outro cara. É um depoimento pessoal. Então eu entro com a produção antecipada de prova só para colher essa prova que vai subsidiar uma futuração ou mesmo viabilizar um acordo, né? Uhum. Esse caboclo é intimado para comparecer para o depoimento pessoal. Não estou falando de testemunho, estou falando de depoimento pessoal. Aí ele não comparece. Não vai, ignora. No bom português, ele cagou para o juiz. Cara, quais são os efeitos disso? Eu acho que é difícil você pensar numa confissão, né, numa produção antecipada de prova. Cabe litigância de má-fé. O Alexandre Câmara fala numa prova, ele até fez um comentário nessa live dizendo que isso poderia ser uma prova atípica, né, valorada como prova, essa omissão como prova atípica na futuração. Mas se chegar na futuração, o cara comparecer e explicar tudo e resolver, será que isso tem peso? Então, dentro de uma regra de hermenêutica, o que você acha em relação à boa-fé desse cara que foi intimado na produção antecipada de prova e não compareceu? Não, eu concordo com o Câmara que isso pode ser um exemplo de prova atípica, inclusive há possibilidade expressa no código para que a gente admita isso. Mas o que você tem ali neste caso me parece que é a chance de assegurar a produção dessa prova. Porque, como você disse, assim, vai que você propõe a demanda. Lá, na nova demanda, o comportamento da parte que ignorou a intimação judicial, ele vai ser valorado. E aí eu só não me arrisco a dizer que ele sempre, necessariamente, vai ter um peso negativo na demanda, vou dizer, principal que foi proposta ali. Eu não me arrisco a dizer isso, mas eu posso dizer que esse comportamento, caso haja uma nova demanda, ele vai ser valorado naquele contexto. Então, eu acho que sim, pode ser um caso de prova atípica. Legal. Mas eu acho que ali você tem uma característica de pelo menos, assegurar. Por quê? Porque a valoração desse comportamento só vai se dar numa próxima demanda. Sim. Sim. Né? Eu acho que aí, vou tirar aqui o fone, Marcelo. Tá, 1 minuto, eu queria que você falasse, cara, do seu manual de processo civil para quem está nos ouvindo. Está em promoção hoje só por mais 2 horas, né, para quem entrar lá e poder comprar. Fala um pouquinho para a gente aí, 1 minuto. Pronto, o meu manual segue com um desconto interessante pelo site da editora GEM. É um volume único, então eu trato desde a parte geral até processos nos tribunais. Eu comento, inclusive, os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, que me deixou quase louco no período que eu estava escrevendo isso. Mas é um volume único, 720 páginas. A proposta é que ele tenha uma linguagem objetiva sem prejuízo da profundidade. Ele segue com desconto no site da editora GEM. E vocês, meus leitores, amigos, seguidores, são sempre muito bem-vindos para efetuarem críticas construtivas. Eu estou sempre disposto a ouvi-los e, dentro do possível, ajudá-los também. Agradeço muito aí pela oportunidade, Marcelão. Estou sempre à disposição aí da ESA OAB Rio de Janeiro. Espero ter colaborado para o aprendizado de todos vocês. Sigo à disposição. Foi um prazer. Maravilha, amigo. Saudar todo mundo aqui que dando parabéns. A Natália, que é a nossa coordenadora adjunta de processo. A minha esposa, Fabiana Cardinot, que também está me dando essa honra de estar participando da live.
E a você, Minha esposa subiu aqui também. sigam o Marcelo Ribeiro no Instagram dele. Gente, se cuidem, fiquem em casa. Até uma próxima oportunidade. Valeu, irmão.